Então, boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos sintonizar as nossas mentes com Jesus. E vamos começar. Vamos cantar na página 36. Estejam connosco esta noite os nossos familiares desencarnados, os nossos protetores, os nossos amigos e também os seus mensageiros que possam estar disponíveis para esta reunião. Que possamos, Senhor, harmonizar os nossos lares, as nossas mentes e criar um ambiente melhor, um ambiente familiar, mais cristão e mais amigo. Seja connosco, Jesus. Ajuda-me
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. 24. Desculpem, 24. Itens 8, 9 e 10. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes. Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus 10, 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscreveram ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, a maior proporção se aumentará o número de sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes à vez quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente por impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor é, se espere, o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda a parte, e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda a parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo. Miséria. Os tempos convidam a dar maior atenção ao que ocorre à tua volta. A comunicação social vive disso, da tragédia, do colapso da natureza em revolta, do desastre, da espetacularidade da dor, da desordem, do latrocínio, do crime, da guerra, da fome, da miséria, enfim, de tudo o que possa concitar a curiosidade alheia.
Sem dúvida que a avareza e o egoísmo têm espelhado a miséria material um pouco por toda a parte. São os miseráveis a céu aberto e são os miseráveis escondidos atrás da vergonha que, resquícios de amor próprio feito orgulho, precisam esconder da sociedade em que vivem. A crise é moral, espiritual, religiosa, se quiseres. Perdeu-se o sentido de Deus e tudo parece subjugado a interesses mesquinhos. Não haverá maior miséria do que a concupiscência, a luxúria, a devassidão, o vício e, acima de tudo, a ignorância das leis que comandam a vida? Aproveita todas as oportunidades que se te apresentam para levar a luz da verdade àqueles que continuam a viver na ignorância. Estas leituras não podem ser tomadas de uma forma sectária, de uma forma isolacionista, quer dizer, aplicada apenas, por exemplo, aos cristãos da nova, digamos assim, da atualidade, que, muito embora se possam designar e autoproclamar como cristãos, deixam muito a desejar naquilo que é a prática das orientações que Jesus deixou. Jesus, falando às ovelhas trabalhadas da casa de Israel, não se referiu especificamente a uma parte da sociedade israelita, mas a todos. E por isso é que surge sempre a referência, ou surge muitas vezes a referência de que quem tiver ouvidos de ouvir que ouça. O sinal de que era falada para toda a gente a mensagem da Boa Nova. Muitos não iriam entender, como hoje também não entendem. Porque neste espaço de tempo de 20 séculos, o que aconteceu foi que a luz foi escondida debaixo do alqueire e foi deturpada, foi alterada, foi modificada ao sabor das conveniências dos homens. E, portanto, hoje podemos dizer que a Casa de Israel, sendo, embora dispersa pelo mundo inteiro, com culturas diversas, mas continua a ter a esmagadora maioria das ovelhas trasmalhadas. E tudo aquilo que é necessário falar, explicar, é para todos, embora continuemos a achar que muitos não têm ainda ouvidos de ouvir. Talvez até envenenados que estão por ideias filosóficas sectárias e também por práticas que, no entendimento das pessoas, desde que sejam feitas por elas próprias, mesmo erradas, estão certas. As dos outros é que estão erradas. Então, esta leitura que Jesus protagoniza no ensinamento de divulgar, de passar a mensagem da Boa Nova, ela mais do que nunca hoje se destina a toda a gente. Sendo que é necessário que nós encontremos formas inovadoras de fazer chegar a mensagem. Nós temos hoje, particularmente, na Filmoteca Mundial, naquilo que são os filmes que passam muito por serem filmes de ficção, nós temos hoje um manancial a expor às pessoas sobre a realidade. Não é propriamente dos vampiros, embora nós possamos também sinalizar o vampirismo como uma absorção de energia e não uma absorção de sangue, como ideias ainda remotas do antropofagismo deixam ainda subjacente. Nós temos é que agarrar as ideias, explicá-las de acordo com a racionalidade das coisas. E então, ao vermos um filme que fala ou do sexto sentido, ou da vida para além da morte, ou do espaço onde se vivem, no mundo dos anjos, ou enfim, quer dizer, em vários aspectos da vida real que são tomados como aspectos de ficção, nós, os espíritas, os cristãos da nova era, devemos pegar nesses ensinamentos, nessas ideias passadas para a tela e explicar à luz da racionalidade cristã, à luz da pureza de sentimentos, de pensamentos e, fundamentalmente, de conhecimentos que Jesus nos deixou, nos legou, não para aquela época, mas para todas as épocas. Nós vamos encontrar a primeira grande dissensão do cristianismo, ou melhor, o primeiro grande debate do cristianismo, quando Paulo se converteu e passou a fazer parte da Igreja cristã, da Igreja unificada, embora os apóstolos tenham sido mais ou menos destacados para esfiar diversas igrejas. E como nós sabemos, por exemplo, a igreja principal, que era de Jerusalém,
era dirigida por Tiago e não por Pedro, aquele a quem, previsivelmente, Jesus entregou o pastoreio do reino do rebanho. E nós vamos encontrar, quando Paulo se acerca, é aceito na comunidade, essa grande discórdia entre Tiago, o chefe da igreja, e Paulo, aquele que vinha como o 12º apóstolo para substituir Judas em fuga pela porta do suicídio. E vamos encontrar Pedro como, digamos assim, o fiel da balança de todos aqueles dirigentes iniciais. Vamos ver Pedro a pôr um pouco de ordem perante a ideia que Tiago tinha de que a mensagem era para os filhos da casa de Israel, e Paulo, que tinha a ideia de que a mensagem era para todos, deveria ser levada a toda a gente. E é a primeira vez que Pedro, perante essa discórdia, interpela Tiago, dando-lhe a razão, e por isso mesmo nomeando-o como responsável para levar a mensagem aos filhos da casa de Israel, e aí ele é ser o chefe da igreja de Jerusalém, e é Paulo dando-lhe também razão, incumbindo de passar a mensagem aos gentios. E daí Paulo ter-se ficado conhecido como o apóstolo dos gentios. Então é esta noção da universalidade dos conhecimentos, da mensagem, que nós temos que hoje, mais do que nunca, pôr em prática. Nós não devemos circunscrevermos às paredes das casas espíritas, tantas vezes nuas e frias, mas também sair a anunciar a Boa Nova. E há hoje tanta forma de anunciar a Boa Nova, de espalhar a verdade, de esclarecer as coisas em meios de comunicação hoje de altíssimo rendimento, como são a internet, ou seja lá o Facebook, ou seja lá o Twitter, ou seja lá o YouTube, ou seja lá como for, mas uma forma de passar a mensagem com realismo, com realidade e ainda que com algumas dificuldades, concitando o nosso sentido de inovação, passar a mensagem sobre esses temas que a tela vai tornando imortais, relacionando com a vida espiritual, com a vida material e com as suas relações entre a vida espiritual e a vida material, que, aliás, é, por definição, a grande tarefa do Espiritismo. É claro que a mensagem que nós vimos ali sobre a miséria tem relação com este tema, porque, infelizmente, ou, digamos assim, lamentavelmente, não podemos dizer infelizmente, mas lamentavelmente, as sociedades hoje vivem absolutamente afastadas de Deus, afastadas da esperança, afastadas do amor, e isso conduz a misérias de várias natureza. Isso conduz a situações perante as dificuldades que levam o homem ao desespero, que levam o homem à desordem, que levam o homem à miséria moral. E é este sentido da relação do esclarecimento da luz que se deve levar para toda a gente e da erradicação da miséria. A propósito de Francisco de Assis, que fez votos de miséria, não é? Ou votos de pobreza. Francisco de Assis não fez nada disso, não. Francisco de Assis fez votos de trabalhar para a erradicação da miséria, para a erradicação da pobreza. E é essa a faceta que nós devemos tomar em mãos, com a luz do conhecimento que Jesus deixou, procurar debelar a mensagem de miséria que a humanidade hoje recebe a toda a hora das práticas sociais, das práticas de uma humanidade materializada. Então é esta realidade que nós, os espíritas, devemos tomar em mãos e espalhar por toda a parte a verdade que Jesus deixou. A modificação, por vezes, porque ao ouvirmos a Boa Nova, devemos tomá-la como exemplo e passar a vivenciá-la. Mas nem sempre é fácil essa vivência. E acabamos por ficar muitas vezes no sem-abrigo ou nas famílias mais carenciadas em termos económicos. Ainda um entrave muito grande nessa mudança. Claro que nós não somos todos igualmente evoluídos, nós estamos em patamares diferentes de evolução. E nós sabemos que a reencarnação, as vidas sucessivas, as voltas à Terra, ao terreno do crime que nós próprios praticamos, nós vemos que nem toda a gente está preparada, nem toda a gente está, digamos assim, prevenida para compreender as verdadeiras razões porque as coisas acontecem.
Agora, se nós estivermos calados e não explicarmos de uma forma generalizada, de uma forma genérica, o que é a lei de causa e efeito, porque é que as pessoas... Isso é a ciência que diz que não há nenhum efeito sem causa. Se nós não explicarmos que realmente há uma causa para a miséria, há uma causa para a dor, há uma causa para o sofrimento, se nós não explicarmos isso, pior fica, porque ninguém vai explicar. E hoje a ciência já define como realidade a causa antes da vida física para determinadas misérias, doenças, problemas que surgem na humanidade. Ora, quem melhor do que os espíritas que conhecem a lei e que têm a obrigação de perceber aquilo que se passa consigo próprio nas relações de causas anteriores, de causas distantes e até muitas vezes de causas próximas, do que explicar com racionalidade, não com uma forma acusatória. É bem feito, assim acontece porque fizeste e acontecesse. Não, mas explicando de uma forma racional a lei de causa e efeito, para que as pessoas tomem para si os efeitos, porque passam e talvez a pouco e pouco possam chegar às causas que as ditaram. E, agora, se nós não fizermos nada para espalhar essa realidade, se nós não fizermos nada para procurar que as pessoas compreendam, então nada acontece. E, por outro lado, também é preciso ver que Jesus chamou a atenção muitas vezes para os humildes, para os simples, para os ignorantes, ou melhor, para os analfabetos, as pessoas não tinham grande cultura, que a ver não era necessário explicar-lhes muitas coisas, porque interiormente eles sentiam a realidade, eles acreditavam. Como aquela conversa com Pedro, quem dizes tu, Pedro, que eu sou? Tu és o Messias, quer dizer, naquele despertar íntimo, digamos assim, da grande, digamos assim, revelação, nós vamos ver Jesus dizer, bem-aventurado és tu, que não foi a carne e o sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, há pessoas humildes, simples, que aliás eram a maior parte daqueles que seguiram Jesus, que entendiam bem e que marchavam para as arenas mais tarde, que marchavam para o martírio, com confiança, com fé, porque sabiam que havia outra vida, sabiam que depois desta vida o prémio surgiria, que é a tal situação do testemunho. Não basta as pessoas acreditarem, mas testemunharem que acreditam, que têm essa fé, que têm essa convicção. E, portanto, nada melhor do que procurar, a pouco e pouco, explicar, mas em patamares diferentes de cultura. Há pessoas sem abrigo, há pessoas miseráveis, a quem não se podem explicar as coisas de uma forma doutoral, de uma forma científica, mas de uma forma simples, de uma forma que possa ir ao encontro de despertar da realidade em cada um desses seres. Meus irmãos, chegou agora a hora de darmos um pouco de nós. Não é desconhecido a ninguém que a esmagadora maioria dos lares vive problemas e que uma grande parte vive problemas desesperantes. Então vamos sintonizar as nossas mentes agora com as correntes positivas, com os nossos irmãos superiores e pedir a Jesus que dentro daquilo que é pouco, certamente, que nós disponibilizamos, multiplica 100 por 1 e que as suas falanges, esta hora, possam ir de casa em casa, possam ir ao encontro das famílias carentes de amor, carentes de esperança, e distribuir um pouco por todos. Que esta noite, Senhor, possa ser um pouco mais liberta, um pouco mais serena para todos esses irmãos que tanto sofrem, a maior parte das vezes por ignorância das tuas leis e também por ignorarem que tu existes, que chegas a todos sob a forma de ajuda. Toma a nossa oferta, Jesus. Página 33. Na vinda de Jesus, ao Evangelho no ar, é só o feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos
cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, ser-te-á luzeiro, vais para onde for. A vinda de Jesus, Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Chegamos ao final do nosso Evangelho de hoje, que não quer dizer que chegue ao final o vosso Evangelho, podem continuar o diálogo por mais alguns minutos, assim entenderem. Que Deus a todos abençoe, muita paz e até à próxima semana, se Deus quiser.